Olá pessoal, hoje é 1º de novembro de 2022. Então, hoje eu vou iniciar falando aqui sobre um assunto muito importante, que é a verdade. Porque quando lemos no Evangelho segundo João, ficamos sabendo ali de uma informação muito importante, de que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, é essa a verdade que importa, tanto para mim como para você. Essa é a verdade pela qual nós devemos andar e viver, e praticar, e ensinar e falar, sem nunca nos desviarmos dela em tempo algum. Porque é uma verdade que veio por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, é uma verdade aprovada pelo Pai, tanto para você como para mim. Por isso, enquanto vivemos neste mundo, nós que estamos em Cristo, não podemos nos desviar da verdade em tempo algum. Só que, infelizmente, hoje, dá para se ver claramente que muitos já se desviaram da verdade. Principalmente pastores, bispos e apóstolos, que estão por aí em suas respectivas denominações, que não passam de templos construídos por mãos humanas e que não estão de acordo com a verdade ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Então, além dessas, existem muitas outras coisas que fizeram as pessoas se desviarem da verdade. Agora, as pessoas podem ficar assim? Elas podem ficar nessa teimosia? Elas podem ficar nessa rebeldia, nessa insubordinação, nesse desvio? Não, não podem. O coração delas não pode ficar impenitente por causa disso. Por isso, é necessário se arrepender, se purificar dos erros pelos quais as pessoas se desviaram da verdade. Retornar à sensatez e voltar novamente para a verdade que veio por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a verdade comum tanto para você como para mim. Ninguém pode se desviar disso. Se alguém hoje se desviou da verdade, a oportunidade de voltar para a verdade está ao alcance de todos. É só querer, é só tomar a decisão firme de voltar para a verdade, que veio por intermédio de Jesus Cristo. Então, é hora das pessoas entenderem isso, chegarem a essa conclusão, de que se continuarem nesse caminho desviados da verdade, o final delas vai ser ruína e perdição. Mas para aqueles que caíram em si, caíram na real, e entenderam que era necessário voltar para a verdade, e voltaram, e se arrependeram, e começaram novamente a viver segundo a verdade pelo próprio Senhor Jesus, para o inteiro agrado dele, aí sim, essas pessoas, com certeza, vão receber uma recompensa, um galardão, por terem feito isso. Porque tanto você como eu devemos ser leais à verdade que veio por intermédio de Jesus Cristo. Não podemos ser infiéis e desleais para com Ele nessa questão. E aqueles que se desviaram da verdade estão sendo infiéis e desleais para com o Senhor Jesus. E mesmo que eles falem em nome do Senhor Jesus, ensinem em nome do Senhor Jesus, e profetizem, e possam fazer até milagres em nome do Senhor Jesus, mas se eles se desviaram da verdade, isso não vai significar nada. Para esses, Jesus vai dizer naquele dia: nunca vos conheci. Vocês praticam a iniquidade. E a pior iniquidade que alguém pode fazer é se desviar da verdade. É induzir outras pessoas ao erro, como está acontecendo hoje. Eu não estou aqui para induzir ninguém ao erro. Pelo contrário, eu estou aqui para exortar e admoestar as pessoas para que elas voltem para a verdade. Qualquer pessoa que se desviou da verdade hoje pode voltar para a verdade, sim. É só tomar a decisão firme
de fazer isso acontecer. Então, eu espero que as pessoas entendam essa palavra aqui. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou ler aqui 3 textos que estão aqui em 3 epístolas diferentes. O primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim, ó. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, quem iniciou a dizer verdades foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse muitas verdades. E as verdades que ouvimos dele, temos que nos apegar com mais firmeza. E não apenas as verdades que ele disse, mas aquelas verdades que também estão nas epístolas dos apóstolos. Então, é necessário entender isso hoje. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, não importa o tempo de nossa peregrinação, não importa o tempo de sua carreira, você tem que viver do início até o fim sem jamais se desviar das verdades ouvidas. Porque aqueles que se apegam às verdades ouvidas com firmeza nunca se desviam delas. Mas tem uns e outros por aí que infelizmente se desviaram da verdade. Essa é a falha que tem que ser corrigida. Ainda há tempo disso acontecer. E eu espero que a pessoa se conscientize disso. Porque ninguém pode ficar envolvido ou enredado por algo que o desviou da verdade. Então, é necessário abrir os olhos, reconhecer o erro, se purificar deles, reconhecer o erro, se purificar deles e voltar para a verdade. Ainda há tempo, o Senhor Jesus está te dando tempo para fazer isso. Ele é longânimo para com você, não querendo que você continue perdido, longe da verdade da qual você um dia se desviou. Se você se desviou, dá para você retornar ao princípio da verdade, que veio por intermédio de Jesus Cristo. Se apegue com firmeza a essa verdade e nunca se desvie dela em tempo algum. Essa é a palavra que está escrita aqui, ó. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, a palavra é muito clara e simples. Não podemos nos desviar da verdade em tempo algum. Isso serve para você e serve para mim também. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 18. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu ver aqui. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 18. Eu vou ler o versículo 18 apenas. Então está escrito assim, ó. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Estes se desviaram da verdade. Se estes se desviaram da verdade, significa o quê? Que um dia eles conheceram a verdade, que veio por intermédio de Jesus Cristo. Chegou até eles através da pregação do Evangelho, da graça, da própria verdade em si. Chegou até eles. E durante algum tempo eles permaneciam nessa verdade. Mas um dia eles se desviaram dessa verdade. Por isso está escrito aqui, ó. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Esse texto aqui se refere a Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade. Ou seja, durante um tempo na vida de Himeneu e Fileto, estava tudo bem.
eles estavam andando de conformidade com a verdade. Mas um dia eles se desviaram da verdade, porque começaram a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado. É um erro muito grande falar algo que não está de acordo com a verdade. Como foi o caso deles aqui. Eles começaram a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado. Não tinha se realizado coisa nenhuma. Mas por causa dessa mentira que eles asseveraram, muitas pessoas tiveram a fé pervertida. Porque está escrito, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, muitas pessoas hoje têm tido a fé pervertida porque muitos homens hoje também se desviaram da verdade. Todos aqueles homens que estão construindo templos feitos por mãos humanas, eles se desviaram da verdade. Todos aqueles que pregam um outro evangelho, misturam a pregação com comércio, com misticismo, com outras doutrinas estranhas, estes homens se desviaram da verdade e estão pervertendo a fé de muitos com isso também. Hoje é a mesma coisa que está acontecendo, porque alguém se desviou da verdade. E muitos desses são pastores, bispos e apóstolos, que mesmo aqueles que fizeram seminários, eles afirmam essas coisas. Eles colocam sob o jugo das pessoas o dízimo também, se remetendo, voltando novamente para a antiga aliança, o Velho Testamento, enfim. Querem impor essas coisas sobre as pessoas. Estes homens se desviaram da verdade, sim, e por causa disso estão pervertendo a fé a alguns, porque muitas pessoas acreditam nas palavras que esses homens falam, dizem amém, aleluia, dão glória a Deus, e nem sabem que por causa disso essas pessoas estão se desviando da verdade, estão tendo a sua fé pervertida por causa desses homens que se desviaram da verdade. Como aconteceu com Himeneu e Fileto, é o que está acontecendo hoje. Então, isso é um erro da qual as pessoas têm que se purificar, têm que retornar à sensatez, elas têm que entender que não podem brincar com a boa fé das pessoas, induzir as pessoas ao erro, ensinar coisas erradas, como o comércio, porque muitos hoje fazem comércio de muitas pessoas por aí com palavras fictícias que não tem nada a ver com a verdade que veio por intermédio do Senhor Jesus. Então, quem ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Senhor Jesus, já se desviou da verdade, sim. Infelizmente, essa é a dura e patética realidade. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está aqui na Epístola de Paulo a Tito. Só virar a página aqui. Deixa eu só acrescentar aqui. Essa página aqui está solta, então ela fica escorregando. Então, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao 14. Está escrito assim, ó. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Se eles estão ensinando o que não devem, isso significa o quê? Que eles não estão ensinando a verdade, estão ensinando mentiras, sofismas e raciocínios falazes, textos fora do contexto, heresias, blasfêmias, enfim, coisas erradas. Estão ensinando coisas erradas. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse:
cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, muitos já tinham se desviado da verdade naquela época e estavam dando mandamentos deles mesmos, não mandamentos do Senhor Jesus. Eles inventavam mandamentos deles mesmos para as pessoas cumprirem. Esses mandamentos de homens eram de homens desviados da verdade. Eles já tinham se desviado da verdade há muito tempo. Então, eles começaram a ensinar ensinamentos que eles mesmos criaram. E as pessoas que os ouviam praticavam esses mandamentos. Então, isso é errado. Hoje acontece a mesma coisa. Tem muitas pessoas ensinando aí coisas que não estão de acordo com a verdade segundo as Escrituras. E muitos estão acreditando. Infelizmente, essa é a verdade. Por que essas pessoas acreditam em homens que se desviaram da verdade? Porque muitas delas não estão lendo o que está escrito aqui para se inteirar da verdade, que veio por intermédio de Jesus Cristo. E a verdade que veio por intermédio do Senhor Jesus já está escrita aqui há muito tempo, desde o primeiro século. Então, é só ler e se inteirar que ninguém mais vai conseguir te desviar da verdade. Ninguém mais vai conseguir te ensinar mandamentos dele próprio. E você vai estar totalmente inteirado da verdade. Então, isso é bom demais. Isso tem que ser algo que tem que ser... tem que estar em todas as pessoas. Todas as pessoas têm que estar envolvidas e enredadas pela verdade que veio por intermédio do Senhor Jesus. Principalmente a verdade do Evangelho, da graça. Então, ninguém pode desfazer isso em tempo algum. Ninguém pode desfazer o escândalo da cruz. Ninguém pode anular a graça. Ninguém pode se desviar da verdade. É preciso se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Então, a verdade que você tem que ouvir já está aqui, ó, pura e simples, e tem que estar genuína em sua vida para sempre. Então, você pode sim viver em Cristo Jesus segundo a verdade. Se você quiser viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é hora de você chegar à conclusão de que não pode dar ouvidos para aqueles homens que já se desviaram da verdade. E são muitos hoje. Infelizmente, eles chegaram a esse ponto de estar arrastando muitos discípulos atrás deles, induzindo eles ao erro. Então, é preciso induzir as pessoas a acertarem pela verdade, para que elas possam se apegar à verdade com firmeza e viver por essa verdade durante todo o tempo que esta é sua peregrinação, até o fim, com perseverança, com fidelidade, com lealdade para com o Senhor Jesus, porque foi por meio dele que a verdade veio. Essa verdade já está aqui nas Escrituras. As santas palavras do Senhor Jesus, que são verdade, são suficientes para a sua vida e para a minha vida em Cristo, ser abundante, ser perfeita, ser irrepreensível, ser exemplar. A verdade do Senhor Jesus, ela não deixa que existam máculas em nossas vidas. Ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos conduz de forma conveniente para que assim estejamos sendo pessoas que estejam firmadas na verdade. Então essa é a palavra que eu queria deixar aqui hoje, porque hoje
Mais do que nunca é necessário que alguém ouça isso. E aqueles que ouvirem possam voltar para a verdade. Eu espero que isso aconteça agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.